Olá, iniciamos mais um Conversas Paralelas, um podcast sobre educação e com educadores. Essa semana eu estava pensando, esse programa, esse podcast, ele é diretamente só para as pessoas vinculadas à educação? A educação ela está presente na política, na ética, nos processos intersubjetivos, então a educação está em todas as práticas sociais. Sim, nós falaremos sempre em educação e com educadores, que não precisam necessariamente, não se trata de educadores formais, né, de pessoas que profissionalmente trabalham na educação, mas pessoas que têm a educação como alvo, como missão, como projeto de vida. E hoje nós vamos receber a professora Isabela Augusta Carneiro Bezerra. Isabela é professora do IFPB, é mestre e licenciada em História pela UFPB e é doutoranda em História pela Universidade de Coimbra. Isabela está aqui para a gente ter mais uma conversa paralela. Isabela, obrigada pela participação, pela presença no Conversas Paralelas. Queria dizer que para mim é uma satisfação recebê-la, né? Eu acompanho já a sua história profissional, acadêmica, então é uma história admirável. Né? O Conversas Paralelas é a segunda vez que recebe historiadores. Nós recebemos nosso primeiro convidado, foi um historiador também, o professor Rafael Virgínio. Né? Então, a gente agradece a tua presença e fica à vontade. Esse espaço é um espaço de fala para aquelas pessoas que, de fato, têm a educação como missão. Seja bem-vinda e se apresente, diga para os nossos ouvintes, né, o nosso público, de modo geral, quem é Isabela e que história é essa que a gente quer ouvir aqui sobre você. Olá, Kate. Primeiro eu queria agradecer o convite por estar aqui participando dessa conversa e poder compartilhar um pouco, né, da minha trajetória, da minha história. Então, obrigada pelo convite e esse tema tão relevante, né, relacionado com a educação. Né? A Isabela é uma mulher paraibana, é uma professora apaixonada por história e é alguém que defende a educação, né? Porque acredita que defende a educação porque defende a igualdade social e acredita que todas as pessoas, né, têm o direito a ter uma educação gratuita, de qualidade, e têm o direito de ter as mesmas oportunidades, né? Então, acho que essa temática da educação está muito relacionada com a minha vida, porque o papel da educação é muito importante na minha vida, porque ela acho que é responsável pela minha formação enquanto pessoa, né? É através da educação que se forja a concepção de mundo, né? Ideias, valores. Então, enquanto pessoa, a educação, né, tem um papel essencial na minha vida enquanto profissional, né? Fiz graduação, fiz mestrado em educação pública, optei por seguir a educação como uma carreira, não é, da minha vida. Então, essa temática da educação perpassa a minha trajetória e acho que compõe a minha identidade, né? Quando você me pergunta quem é a Isabela, né, fatalmente eu acabo por dizer que sou professora, porque justamente acho que isso traduz a importância que a educação tem na minha vida, na minha trajetória. Isabela, eu conheço um pouquinho da tua história, né? Eu sei que você foi uma pessoa que teve a oportunidade de estudar e de ter a educação como um direito, e você luta para que isso seja uma coisa que repercuta na vida de todas as pessoas, a democratização do conhecimento e da educação. E sabendo da tua história, eu sei que você, por exemplo, a primeira graduação que você começou a fazer foi uma graduação em Direito. E a gente sabe que Direito, Medicina, as engenharias mais conhecidas, né, elas se configuram como um sonho, né, de todos os jovens. E você começa fazendo direito, que também, inclusive, você também sabe um pouquinho da minha história. Direito era o meu sonho, né? Eu acabei na filosofia por falta de oportunidade naquele tempo concorrer com as pessoas que queriam também fazer direito, né? No meu tempo não tinha ainda ProUni, não tinha esses espaços
mais de democratização, essas políticas públicas, né? Mas você já teve a oportunidade de passar numa universidade pública para fazer direito, por exemplo, e bem pontuada, e o que te faz, né? Deixar o direito, né? E dizer, não, eu quero ser professora de história. Que também, né, a história, a filosofia, dentro dessa hierarquização dos conhecimentos, né, e das graduações, as licenciaturas na área de humanas, elas ainda são muito mais, como é que eu posso dizer, elas são discriminadas, né? A pessoa que faz história, que faz filosofia, então é aquele que... E aí você teve a oportunidade de fazer outras coisas, né? Não foi como a minha história, que eu fui fazer filosofia meio por falta de opção mesmo, mas lá me encontrei e se tornou a grande paixão da minha vida. Mas não era o meu projeto de vida. No seu caso, não. Você tinha outro projeto, teve como esse projeto se tornar real e depois você abandona o direito para fazer história. Então, é uma história atípica, né? Uma história de vida e acadêmica atípica. O que te faz, né, dizer, não, é a história, é a educação. São as licenciaturas que me encantam e é onde eu quero. Porque você poderia hoje estar sendo uma advogada, uma juíza ou algo nesse sentido. Então, eu queria que você me dissesse o que te capturou, né, nas licenciaturas. Certo. É interessante essa pergunta, né? Porque realmente a docência não foi, ou a história não foi a primeira opção, né? Quando lá atrás, ainda adolescente, eu tive que escolher qual seria o curso a seguir, né? A paixão pela história surgiu na escola. Acho que segundo ano, mais ou menos terceiro ano, eu sempre fui das humanidades, sempre sabia que a minha vida profissional ia estar naquele espaço das humanidades. E gostava muito de história, mas eu não conseguia me enxergar enquanto professora, né? Por quê? Porque professor é uma profissão que requer muita exposição, muita retórica, muita fala em público. E na época eu tinha pavor de tudo isso, né? Falar em público para mim era um desafio, assim, na época que eu pensava que eu jamais conseguiria romper com isso. Então não era uma opção. Gostava da história, mas ser professora para mim estava descartado por isso, porque eu não conseguia me ver naquele espaço. Então optei por direito, por ser um curso dentro das humanidades, né? Tem suas afinidades com história, filosofia, e tudo mais. E por ser justamente essa área vista, né, como promissora, como bom para arrumar emprego, prestigiada e tudo mais. Mas no terceiro semestre, mais ou menos, eu percebi que não era a minha paixão, assim, né? E aí começou a ficar muito latente essa vontade de seguir outro caminho, aquela paixão pela história voltou, e aí eu acabei por me reorganizar e mudar de curso, né? O que na época, como você disse, não foi muito bem compreendido pelas pessoas, e eu estou falando por todas as pessoas próximas, né? Família, amigos, até professores que me diziam, mas por que você vai, né, deixar o curso de Direito na Federal para fazer História, para virar professora, né? Em termos profissionais não parecia muito promissor, mas eu acho que o que me moveu ali naquele momento foi a paixão pela história, né? Porque na época a docência para mim ainda era um desafio, né? Então acho que o caminho, a paixão pela história me levou para a docência, né? E hoje eu posso dizer que assim me sinto muito realizada, né? Apesar de todos os desafios, que não é fácil, né? Ser professor, a gente sabe, tem todos os desafios da carreira e tudo mais, mas me sinto realizada e acho que se eu tivesse que voltar lá atrás, naqueles 18, 19 anos, eu faria tudo novamente. Então, acho que a paixão pela história acabou, né, cruzando os caminhos da docência. Foi ela que me levou naquele momento. Sua história ela é muito importante porque hoje em dia a gente percebe um apagão, né, nas licenciaturas.
evasão muito grande nas licenciaturas. Com a democratização do ensino superior, né, você consegue fazer um curso de direito de forma muito acessível, muitas vagas, né? Até medicina se tornou mais acessível, né, para quem consegue pagar ou para quem consegue uma bolsa do ProUni. E também com a lei de cotas, muitas pessoas de universidades, de escolas públicas chegaram também a universidades federais para cursar medicina. Então, as pessoas têm migrado mais. Com essa democratização, você tem, por exemplo, eu sou de Sumé, do Cariri, de Serra Branca. Hoje a gente tem a Universidade Federal em Sumé e com vários cursos de engenharia. Então, antes que a gente corria para fazer licenciatura na UEPB, que era um grande patrimônio que a gente tinha de formação de professores, hoje as pessoas estão correndo para os bacharelados, né? Hoje os cursos de tecnologia também são cursos mais rápidos, né? Já te colocam no mercado de trabalho e a gente vive um apagão mesmo das licenciaturas, como se fosse uma coisa, se no tempo da gente já era uma coisa menor, hoje as pessoas não têm visto como uma opção. E eu fico pensando, né, como a gente vai formar, né, outras profissões se a gente não tem essa formação privilegiada das licenciaturas, né, esse olhar pelas licenciaturas. E aí a sua história se mostra uma experiência exitosa, não foi uma busca pela licenciatura como uma opção por não conseguir outras coisas, né? E, então, é muito importante para a gente falar para esses jovens que as licenciaturas, você não está fracassando quando você vai fazer uma licenciatura, né? Eu mesma, né, meu sonho era direito, era o meu sonho. Eu não consegui, filosofia no meu tempo era o menos concorrido. E mesmo assim, né, a gente estudava na UEPB, no tempo era 6, hoje não tem, você é 6 para entrar em filosofia, a concorrência. Não era assim. Né? Naquele tempo ainda era 6 a concorrência, quando eu fiz. E aí eu passo em filosofia e depois esse sonho permanece. Né? E eu digo, não, minha irmã, que queria outra coisa, eu influenciei, não, vai fazer direito. E hoje ela está fazendo o caminho de volta, buscando as licenciaturas, depois de formada em direito, mestre em direito, e está fazendo um caminho de volta. E aí, né, eu passei algum tempo na gestão, né, na gestão escolar, na gestão do IFPB, e quando eu saí agora há pouco, depois de 9 anos, eu disse, eu acho que eu vou atrás desse sonho perdido, fazer direito. E quando eu cheguei para fazer direito, eu disse, o direito para mim é aquele amor do passado que você pensou, como seria, daria certo, e depois você vai ver e disse, não, realmente, o caminho que eu fui por acaso era o meu caminho e, de fato, é o que eu amo, né? A educação, os processos pedagógicos, os processos de formação de professores. Eu acho que isso é, de fato, o que me move. E quando eu pensei nesse podcast, eu pensei era uma vontade de ter um espaço de fala, de dizer o que eu queria, né? Eu já disse aqui em outros episódios, né, que quando criança minha vontade era ter um programa, mas era impossível uma menina do interior ter um programa na Globo, no SBT ou coisa parecida. Hoje, com a democratização da internet e da mídia, a gente pode ter o nosso próprio programa. Mas o que é que eu queria falar? O que é que eu sei falar? O que é que me alegra em falar? De educação, né? E eu acho que a tua história, Isabela, é uma forma de incentivar os jovens, né? E você tem sido incentivadora, né? A gente tem alunos em comuns que foram fazer, inclusive, em comum, que foi fazer, inclusive, história, né? Por sua causa, por sua influência. Então, eu fico muito feliz, né? De você contar essa história e que isso, os jovens que nos ouvem de alguma forma, acompanham o nosso podcast, eles possam ver também a licenciatura como uma possibilidade. Aquelas pessoas também que já têm uma profissão, mas que, por acaso, entendem que não foi a melhor escolha, como eu falei o exemplo da minha irmã, que eles possam rever e fazer uma licenciatura. Eu acho que a gente precisa, né, trazer essa discussão, essa formação de professores, que é uma coisa muito importante. É interessante você dizer isso, Kate, porque eu lembro que uma das coisas que eu ouvi era assim, você vai passar fome, né? Você vai ser professora, você vai passar fome. Parecia que eu estava escolhendo a pior profissão do universo, né? E aí, não é bem assim, né? Não foi bem assim que aconteceu. Eu acho que, inclusive, em termos profissionais, assim, hoje eu
tenho a formação acadêmica, sou concursada e conheço, inclusive, pessoas da minha época de direito que ainda estão por aí batalhando. Então, essa história, né, que seguir a carreira de direito vai ser fatalmente exitoso e um professor... Não, isso não é bem assim, né? As histórias são diferentes. E é importante isso que você diz, você falou, né? Na época, eu fiz uma licenciatura por falta de opção e tal. O ideal é que a gente consiga que as pessoas escolham, né? Que não façam o curso porque foi o curso que apareceu. Que sobrou. Que a democratização realmente ela aconteça para que as pessoas façam, ou se eu quero fazer direito, é porque eu quero fazer, eu quero ser professora, é porque eu quero, porque eu poderia fazer os dois, né? Eu tenho acesso aos dois e optei por um. Você fala na democratização, inclusive me lembra também a questão de cotas, né? Que hoje é outro tempo, né? Na minha época, por exemplo, e aí eu acho que a gente tem alguns avanços realmente. Na minha época, eu lembro que era uma turma de 40 alunos, estou falando a turma de Direito, e tinha 2 negros. 2, né? 5% da turma. Que eram de escola particular, né? E tinha uma pessoa de escola pública, que vinha, inclusive, era do Sexto Centenário, que é um colégio público de referência, um dos melhores, né, que temos. Mas, assim, pouquíssimo democratizado, né? Então, acho que o ProUni, enfim, outras iniciativas, assim como as cotas, tem sido um avanço importante para a gente repensar esses lugares, esses cursos, né, tidos como cursos mais tradicionais, de elite. Eu acho que a gente ainda tem que caminhar, né, bastante em relação a isso, mas já temos também avanços, né? E eu acho também que a valorização da nossa profissão, né? A gente tem machado para progressos, né? Lógico, né? Como você mesmo falou, nossas carreiras são experiências exitosas, os nossos salários não são salários que precisa melhorar, mas são razoáveis, são consideráveis, são bons. Mas é preciso que isso seja em todos os âmbitos, né, da docência. Já tem mesmo o ensino básico municipal, estadual, né, tem avançado também nessa valorização, mas eu acho que precisa estar num padrão de valorização de outras profissões para alguém olhar e dizer, não, eu quero ser professor. Porque em relação à influência, né, o que eu posso dizer, a autoridade, né, o professor ainda é quem teria essa autoridade de saber de vários tipos de conhecimento, né? Hoje, com a internet, se fala tanto de autoridade, mas quem seria mesmo esses influenciadores que precisam ganhar espaços, né, de influência de massa? Talvez os professores, né? Eles conseguissem. Mas eles precisam ter essa valorização dessa profissão para além da valorização financeira, mas que parta da valorização financeira. Então, para que também haja, né, essa ida dos jovens, de adultos que estejam procurando se recolocar no mercado de trabalho e olhem para a docência, precisa dessa valorização, né? Precisa que se olhe com valorização. E aí, Bela, eu sei que você, antes de ser professora do Instituto, você fez outros concursos, né? Como foi? Eu queria que você falasse dessa experiência também profissional, depois que você sai da graduação de História e vai aí para o mestrado. Fica naquela dúvida também quando a gente vai para essas áreas, né? Eu vou tomar um destino da vida acadêmica, né, de buscar pós-graduação, eu vou fazer concurso para ensino básico, né? E aí, como foi a tua escolha, como foi esse teu percurso? Acho que no momento que eu decidi, eu optei pela docência, pela história, né, e pela docência, consequentemente. Eu acho que eu já tinha em mente que o meu percurso de formação ia ser um pouco mais amplo, né? Porque a gente, professor, que sabe, se submete a concurso, há uma exigência muito grande de títulos, né? Então, é muito comum hoje que quem opta pela docência já pensa em fazer uma especialização, já pensa em fazer um mestrado, um doutorado, enfim. Então, acho que no momento que eu me situei e decidi, eu já tinha isso em mente, que o horizonte de estudo ia ser talvez mais alargado do que de outras
profissões. E aí, quando eu estou terminando a graduação, acho que eu comecei a fazer os primeiros concursos. Eu lembro que eu fiz, acho que o meu primeiro concurso eu ainda estava terminando. E era para a prefeitura. Abri um concurso era para a prefeitura de Bahia, né? 4 vagas, tal, na graduação, aí fica, né? Me inscrevo, não inscrevo, não tenho título, fiz, passei. Mas não cheguei a assumir. Por quê? Porque coincidiu com a entrada no mestrado. Porque eu terminei a graduação, entrei no mestrado, e aí você tinha que optar ou por bolsa ou pelo salário. Na época era melhor, né, receber a bolsa e não precisar trabalhar, só estudar. E aí entrei no mestrado. Durante o mestrado, apareceram os concursos, que foi praticamente ao mesmo tempo, acho que no mesmo mês, da Prefeitura de João Pessoa e do IFPB. Acho que nos idos ali de 2013 e 2014. E aí eu passei, né, nos dois e fiquei aguardando quem chamaria primeiro. Terminou que a Prefeitura de João Pessoa chamou uns meses antes. Então, eu ainda peguei uns poucos meses, não foi uma experiência muito grande, né, porque eu devo ter ficado uns 3 meses, mais ou menos, mas assim, acho que foi muito importante em termos de conhecer a rede municipal, sabe? E eu não fui aquela estudante que já começou a trabalhar durante a graduação, né? Acho que eu talvez me desse luxo de não precisar, fiquei só estudando e não conhecia tão bem a realidade da sala de aula, né? Que é uma coisa comum das licenciaturas, né? Aqueles contratos que você ainda está estudando Isso, e vai levando, acumulando. Isso. Aí entrei na prefeitura e assim foi um tempo curto, mas importante para conhecer inclusive as dificuldades, porque assim a rede federal de ensino, como, né, você ia dizendo, a gente, apesar de ainda ter muito conquistar, mas a gente tem uma condição de trabalho muito superior às redes municipais e estaduais, isso é inegável, né? E aí eu falo em termos de estrutura, eu falo em termos de salário, né? Então, conhecer, acho que essa realidade da Prefeitura de João Pessoa foi importante, inclusive, para saber valorizar o lugar que eu estava. Hoje, né? Isso, e que eu tenho muito orgulho, sou fã, sou suspeita, né? Mas sou fã da rede federal, né? Do IFPB, da rede federal, porque eu acredito que é um ensino público de qualidade que realmente deu certo. Que muitas vezes não é muito divulgado, as pessoas não conhecem, mas é um ensino de excelência. De excelência, né? Acho que talvez falte até a população conhecer mais, mas é um padrão de excelência, né? Que tem muitos desafios. Mas é isso. Então, quando eu entrei... E é importante você falar isso também, porque quando eu fiz o concurso do IFPB, eu ainda era graduanda. Não tinha feito especialização. Na época, procurei, não deu certo. Eu entrei no mestrado e não fiz. E aí eu passei no concurso enquanto graduando. E eu lembro que tinha colegas meus do mestrado que diziam, eu não vou nem me inscrever, a concorrência era altíssima, né? E aí todos os doutores estão inscritos, teve gente que nem se inscreveu. E eu estava com a graduação só no meio do mestrado e deu certo, né? Então, é importante que as pessoas percebam também que não estão fadadas a, se for optar por ser professor, vai ter que necessariamente ter um doutorado para passar o concurso. Não é assim, pelo menos para a rede federal. Foi uma coisa muito importante que você coloca, Bela, isso. Eu sempre digo, até em vídeos que eu falo sobre isso, eu até escrevi um e-book simples contando a minha experiência, justamente para mostrar isso. Porque, lógico que os títulos eles são importantes, né? Vai contar na sua prova de título, mas você ter só a sua graduação não te impossibilita de ser professor da rede. Quantos professores a gente não encontra que são professores que terminaram com a graduação? Você é uma experiência, eu também. Eu estava no mestrado, eu não tinha nem especialização, e naquele tempo teve um erro no edital que pedia especialização, né? E aí a gente foi correndo, mas hoje em dia não, porque a própria justiça disse, não, ali é educação básica. Não pode cobrar essas titulações. Elas são adicionais. Então, isso tem várias experiências em que você tem um graduado que supera um doutor numa prova para a rede federal. Então, isso é muito importante para que os licenciados eles saibam disso, né? E é como você disse, eu também sou fã da rede, estou muito feliz, né? O presidente anunciou essa semana que serão mais 100 novos campos em todo o Brasil. Acreditamos que a Paraíba vai ganhar aí uns 10 novos campos. É uma coisa muito importante, que vai ampliar
a democratização do ensino, e as pessoas que estão, nesse momento, fazendo licenciatura em História, em Filosofia, ou qualquer graduação, considerando que tem a formação técnica, né? Então, quem quer está numa graduação aí de Direito, terminando uma graduação de Enfermagem, mas quer ser professor, né? Não esqueceu essa ideia de ser professor, de que eles podem também, né, ser um professor da rede federal. Então, é muito importante a gente destacar isso. E é lamentável ainda, eu acho que já mudou muito, mas que a população ela não conhece a rede, né? Tá ali, às vezes está ali em Cabedelo, numa comunidade periférica, como ali Jardim Camboinha, e muitas pessoas não têm noção de que ali é um espaço público, é um espaço delas, né? E por isso que eu também acho esses programas que tem na própria rede é muito importante. A ideia para a galera, né, do ensino médio, né, que já entra lá e pode fazer pesquisa e pode fazer extensão. Nós, enquanto professores do ensino básico, a gente ensina desde o ensino básico a um mestrado ou um doutorado, se a gente tiver doutorado, porque tem doutorado também, né? A gente tem doutorado no campus João Pessoa, diversos mestrados, né? Então, assim, é uma experiência como professor, eu sempre digo, as experiências na rede federal é uma experiência completa, múltipla, você ensina desde o ProEja, né, o ensino fundamental mesmo, até um mestrado, um doutorado, uma especialização. Então, é experiência múltipla. Então, quem pensa na docência, quem tem como uma possibilidade, né, eu acho que pode ir pensando numa carreira voltada para isso. Eu mesma, quando eu fiz o concurso do IF, eu não sabia nem o que era direito IF, porque foi mesmo naquela mudança, né, ali 2009, mais ou menos, quando nasce a rede federal, porque até então era a escola técnica, eu ouvia falar de escola técnica, mas eu sou do interior, não tive essa vivência aqui em João Pessoa, né? O de Campina estava surgindo ainda, a implantação. E aí, eu ensinava numa escola particular, todos os professores disseram que ia fazer, eu fui junto, né? Me inscrevi, mas, assim, vários professores meus, substitutos e até efetivos, no tempo da UEPB, estava concorrendo também. Então, eu imaginei que eu fui, mas com a galera, né? A galera ia. E aí foi uma mudança radical na minha vida. Eu digo, o IFPB ele transforma não apenas a vida dos alunos, né? Mas há uma mudança na vida da gente. E não digo só de status financeiro ou de classe que ele te recoloca, mas mesmo a questão da mudança de olhar ampliado do mundo, das diferenças, né? Isso é fundamental. Mas, Bela, falando, né, nessa tua escolha pela docência, tem algum professor que você gostaria de dizer que esse te influenciou, esse foi importante, esse, quando eu ajo, as minhas condutas de docente, elas estão relacionadas muito à conduta desse professor, dessa influência? Tem alguém que você queria citar? Olha, posso citar. É interessante que eu acho que foi um professor, assim, quando eu digo, né, que eu me apaixonei pela história e segui esse caminho, tem um professor que eu acho que é tipo um divisor de águas, assim, que de repente, poxa, é isso, eu gosto disso. Que eu nunca tive a oportunidade de falar. Ele às vezes eu até encontro por aí, mas nunca disse. Se chama Mário Romero. Foi meu professor no segundo e terceiro ano da escola. E a partir dali é que eu percebo que realmente eu me Era apaixonei. professor de história. É professor de história, que eu me apaixonei pela história, né? Porque ele sempre, as aulas deles eram sempre muito críticas, né? Sempre sempre na tentativa de construir essa consciência crítica, né? Esse olhar mais crítico sobre a realidade. Então, para mim, eu acho que tem esse divisor de águas na minha paixão pela história. Eu comecei a perceber a partir dali, né, que eu realmente gostava, e a partir das aulas dele. Então, eu acho que realmente é importante, né, esse papel do professor. Depois ele não sabe, fatalmente eu nunca disse a ele, mas assim, muito em virtude dele, eu acabei trilhando também um caminho parecido. Então, realmente o professor tem essa capacidade, né, de influenciar e às vezes nem sabe o quanto. Então, Eu acho assim que
desde muito cedo, os professores são os meus principais influenciadores, né? Assim, eu lembro da professora, eu sempre falo, lembro ainda de tia Lucinha, e hoje eu dava aula pensando muito nisso. Todo mundo dizia, tia Lucinha sai muito com os alunos, só faz piquenique. E aí é o que eu recordo do ensino infantil, são os piqueniques que tia Lucinha fazia. Então, eu sempre trabalho com turismo pedagógico a partir dessa experiência que eu tive na pré-escola com tia Lucinha, né? Então, assim, os professores, eles marcam a gente de uma forma e marcam positivamente e também negativamente. Tem aqueles que a gente olha e diz, tudo que eu não quero é ser... Né? Exemplo a não fazer, né? Então, é muito importante o professor ter consciência disso e a gente ter consciência como licenciando, né? As pessoas que são licenciadas, licenciandas, de que é um papel muito importante, não é? É lógico que a gente não pode dizer como há quem diga, né, que é um sacerdócio. Não é essa a ideia. É uma profissão, mas é uma profissão que tem repercussão, né, repercussões nas vidas das pessoas, que eu acho que a gente não mensura bem esse lugar, né, do professor. E o professor, né, Bela, ele pode também, além de professor, ele pode ser gestor escolar, ele pode ser orientador, supervisor, isso é muito comum. E a gente viveu, inclusive, juntas, né, uma experiência de gerenciar uma escola, fomos diretoras juntas, né, e aí eu queria que você dissesse os desafios de ser uma professora gestora, né? Você foi coordenadora de ensino lá no campus avançado Cabedelo Centro, uma experiência muito exitosa, rica, eu acho, para o campus, ter uma professora e uma gestora como você. Para mim, enquanto companheira, né, de gestão, aprendi muito com você, você é uma pessoa que tem muito a ensinar com a serenidade. E aí eu queria que você falasse também desses desafios que são dos professores também, né? Só um parênteses, é recíproco também nas suas palavras, porque fomos, né, na gestão juntas e você, inclusive, estava bem mais tempo que eu, ainda estava assumindo meu primeiro cargo e acho que eu aprendi muito contigo, né? Então, queria registrar isso também. Mas em relação aos desafios, tem muitos desafios, né? A gestão escolar, a educação como um todo. Acho que eu poderia apontar aqui porque eu acho que é um dos mais complexos e eu lembro que na época, e acredito que hoje não tenha mudado tanto, era um dos principais desafios e uns índices muito preocupantes que a rede, que o campus tinha, mas não era um problema do campus, era um problema do IFPB, era um problema da rede, era um problema nacional, que é a evasão escolar, né? Então a gente ainda temos, né, um índice de evasão escolar muito preocupante, né, na escola pública. E aí isso é um problema complexo por quê? Porque não basta apenas garantir o acesso do aluno. Assim, se a gente achar que o aluno entrou na escola, se matriculou, que está tudo certo, não é isso, né? Os desafios são muitos, porque em termos de rede federal, né, a gente pega muitos estudantes com baixo poder aquisitivo, aliás, a maioria, né, dos nossos alunos tem renda, e são cotistas, inclusive, por renda. Então, não basta ele entrar, ele tem que ter condições de permanecer, né? Então, isso envolve política de assistência estudantil, porque o estudante ele precisa se deslocar para a escola, né? Então ele precisa pagar transporte. Ele está na escola, muitas vezes ele vai ter aula o dia todo, ele precisa se alimentar, ele precisa ter assistência para se alimentar, ele pode morar em outra cidade, ele pode precisar de assistência para aluguel, né? Então, assim, é um problema, é um desafio, né, da educação pública, não só do IFPB, da educação como um todo, e que precisa, a gente sempre está pensando em política de assistência estudantil, também de acompanhamento, né? Às vezes o aluno vem de uma escola, de uma rede, né, com um ensino talvez não de tanta qualidade e excelência e tem dificuldade de acompanhar o IFPB, então é importante acompanhamento, monitoria, enfim, ofertar a possibilidade de que o aluno possa permanecer, senão o nosso propósito, o nosso fim, né? Se aquele aluno entra, mas fica pelo caminho, acho que o nosso papel enquanto educador não vai ser cumprido. Então, acho que é um dos, né, problemas que eu acho que a educação enfrenta, né? Inclusive, assim como a gente é uma instituição de ensino múltipla, né, eu acho que essa evasão ela é muito forte nos cursos técnicos, principalmente os subsequentes, né, e que são aqueles pós-médios, mas também acontece no ensino médio integrado, o ensino médio
mesmo, e acontece nas licenciaturas, né? E o que eu vejo é que tem uma questão de política pública necessária, que até o governo apresentou uma proposta que é muito importante, que é que esses alunos eles recebam também uma bolsa, né, de permanência. Porque o que é que acontece? Muitos dos nossos alunos, até do ensino médio, que eles já vêm de forma tardia para o ensino médio, alguns, né, alguns optam que começaram o ensino médio em outra escola e vê a possibilidade de passar no IF, retorna para começar um ensino médio no IF, é também a necessidade de sobrevivência e de ter um emprego. Então, eles arrumam um emprego, eles não têm como conciliar. No pós-médio, nesses cursos subsequentes, esse é o grande motivo da evasão. A gente fica feliz porque essa pessoa conseguiu um emprego? Fica. Mas ela seria muito mais qualificada se ela conseguisse antes terminar o seu curso técnico, né? A mesma coisa acontece nas licenciaturas. Muita gente consegue um contrato, né, ainda em formação, e às vezes deixa a sua licenciatura de lado para ir para a sobrevivência mesmo. E aí tenta um curso EAD que seja mais rápido, em uma instituição privada, de valor acessível. E aí a gente vive, né, esse boom de evasão, que ele precisa, de fato, ser combatido. É preciso, eu acho que uma das questões do IFPB tem que ter uma força-tarefa de combate, sabe, à evasão. Porque é isso que você diz, né? Não adianta a gente ter gente entrando, querendo entrar. E eu acho que precisa também, sabe, Isabela, uma conscientização de nós, enquanto professores, de entender isso também. Porque a gente estava até falando, eu estava falando de uma entrevista de um professor que eu vi até no podcast, que ele era um professor de matemática, que ele dizia que uma aluna não conseguia ser aprovada em matemática. Era aprovada em tudo, mas em matemática ele fazia recuperação, outra, e ela não passava. E aí ele perguntou ao diretor, me diga uma coisa, ela vai ter acesso a essas provas ou eu posso botar a nota e pronto? Aí o diretor disse, não, você pode botar a nota e pronto. Ele disse, pronto, então a nota é 7. Eu não vou impedir que ela siga adiante porque ela não consegue aprender matemática. E aí eu conto essa história porque eu tive um professor de matemática que ele foi decisivo também para depois, né, das minhas condutas enquanto professora. Eu fico pensando que se Tico, que é Francisco, que era o meu professor de matemática, ele tivesse impedido que eu fosse adiante porque eu não sei de matemática, né, eu não teria virado professora, eu não teria conhecido a filosofia, eu não teria feito um mestrado, um doutorado, não teria passado em concursos, todos os concursos de professores que eu já fiz. Então, assim, ele entendeu que a matemática era para a minha condição subjetiva, era um complemento necessário, mas que eu poderia seguir adiante sem saber de matemática, né? Então, a gente fala tanto de inclusão hoje, a inclusão como se ela tivesse mais ela voltada para a questão das múltiplas deficiências. Quando, né, a gente tem condições de deficiências ocultas, que às vezes aprender matemática pode estar ligado a algum transtorno, e que eu posso seguir adiante sem aprender aquilo. Então, a gente, enquanto professor, a gente tem que entender, né, que às vezes a nossa disciplina não é o umbigo do mundo, né? E que o aluno pode seguir adiante, e que o nosso sucesso é ver aquele aluno se formar e seguir e ter uma profissão e, sobretudo, ter uma vida feliz, né? Então, eu acho que falta também para alguns professores ter essa visão, né? Às vezes, aquela disciplina dele lá, né, de meteorologia vai ser uma disciplina que era um conhecimento legal, acrescentaria muito, mas ele pode seguir adiante sem aprender aquilo, né? Então, Bela, eu sei que você está afastada, né, do IFPB para fazer seu doutorado. Como eu já falei, faz o doutorado em Coimbra. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua pesquisa, como ela anda,
Se ela se modificou no percurso, porque a gente sabe que a gente modifica muito no percurso. E também, né, como foi essa tua experiência de uma brasileira fazendo doutorado em Portugal. Eu não vivi a experiência, mas a gente escuta, né, que tem muitos preconceitos com o brasileiro, coisa do tipo. Eu queria que você focasse primeiro na pesquisa, depois a gente falasse dessa experiência mesmo. A minha pesquisa, eu estudo história colonial, né, ou seja, o período em que o Brasil era colônia de Portugal, né, então trabalho com séculos 17 e 18, né, 1600 e pouco a 1700 e pouco. Já é uma pesquisa, assim, eu já trabalho com história colonial, eu não vou dizer que surgiu, não é do zero, porque eu já vinha desde a graduação pesquisando, né, na área de história colonial e história política. Então, assim, acho que no segundo semestre eu paguei uma cadeira de paleografia, né, que é essa cadeira mais ligada à técnica de ler escrita antiga e tal. E a partir disso eu comecei a pesquisar nessa área. E aí depois veio um projeto de iniciação científica e até a gente falava na questão de como é importante, né, os IFs fornecerem pesquisa, né, poderem desenvolver pesquisas no ensino médio. Isso é fantástico, né? Você imagina um aluno no ensino médio já está desenvolvendo iniciação científica. Quando ele entra na graduação, ele vai estar já anos-luz na frente, né, dos que não tiveram essa experiência. Então, eu integrei projeto de iniciação científica, continuei pesquisando dentro da história colonial. Meu TCC também, nessa mesma não na mesma temática, mas no mesmo recorte cronológico de história colonial e política, e o mestrado também, né? Então, o doutorado, o que é que eu estudo, né, na tese? São os governadores, o perfil social dos governadores da Paraíba, e aí, na verdade, Paraíba, São Tomé e Damão, vou explicar a história porque mudou, né, durante o percurso. Mas são os governadores de 3 espaços do território do Império Português, que era, na época, um império global, né? Então, quem são esses governadores? Qual é o perfil social deles? Qual é a origem social? Onde nasceram? Enfim, quem são? E como é que eles eram selecionados? Né? Como é que a coroa portuguesa, né? Como é que o rei de Portugal decidia quem é que ia governar os diferentes espaços do Império? Então, esses 3 espaços de uma forma meio comparada e conectada. Então, por que eu resolvi fazer em Portugal? Porque, para o historiador, a matéria-prima de qualquer historiador é fontes, né? Tenho a ideia mais fantástica do mundo. Se tenho, posso ir em frente. Se não tenho, não posso, né? Então, no caso de quem estuda história colonial, as fontes, que são os documentos, né, que eu vou utilizar para pesquisa, estão todos nos arquivos portugueses, né? Então, desde a graduação, quando eu pesquisava em documentos que eram microfilmados. Teve projetos que microfilmaram. É possível se fazer por aqui? Agora, isso é uma pequena parte, né, do que existe. Os arquivos, como eu digo, os documentos estão todos lá, né, que era o centro do Império. Então, o critério decisivo para eu optar para fazer o doutorado fora é isso. Minhas fontes, o meu objeto de pesquisa, as fontes estão lá. É um lugar privilegiado em termos de fontes para a minha pesquisa. Então, a escolha foi nesse sentido. O projeto mudou no meio do caminho bastante, né? Porque até então, o meu projeto eu iria estudar só Paraíba, que era o que eu já estava acostumada a fazer, era o que eu tinha pesquisado até então. Quando eu chego em Portugal e aí conheço os professores, inclusive o que hoje me orienta, e outras perspectivas, uma perspectiva mais ampla de história global, que lá estava muito em voga, disse, ora, por que a gente não expande isso? Vamos estudar, vamos ver 3 pontos do Império? Então, só a Paraíba não, vamos ver o que é que na Paraíba existe ou não existe, vamos comparar outros territórios. E aí o que acontece? Eu adoto essa perspectiva de história global e resolvo incluir um território na África, que também fazia parte do Império Português, que no caso é São Tomé, né? A ilha de São Tomé, e Damão, que é um território na Índia, que também fazia parte do Império Português. Então, assim, o fato de eu ter ido para lá mudou completamente a pesquisa. Eu diria que expandiu muito assim, o horizonte da pesquisa, né? Tanto em termos acadêmicos como também em termos pessoais, porque, enfim, né? Morar fora, tudo. É uma experiência muito diferente, eu acho que muito mais desafiadora. Te tira do lugar, né? Eu já conhecia, eu tinha feito graduação na universidade aqui no UFPB, então vou para outro lugar, vou para outro país. Assim, eu acho que foi uma expansão,
assim, de horizonte, tanto pessoal como acadêmica, muito grande, né? Pela sua justificativa, uma coisa que é importante dizer é que, assim, para você, realmente, eu acho que não teria lugar melhor, né, do que ir para Portugal, né? Porque essa história, né, está totalmente vinculada a esse centro, esse lugar que nos colonizou, né? É muito importante entender, né, essa relação da sua pesquisa com Portugal, né? Porque acho que às vezes a pessoa pensa assim, não, porque ela quer fazer fora, assim, mas não é, Realmente. tem um critério que foi bem importante. E sobre a questão do preconceito que você falava, felizmente, nunca aconteceu comigo. Eu até estranhei, porque eu achei as pessoas, na minha turma, os professores muito receptivos e muito solícitos. Até antes de ir, assim, se prontificando a dar informações, lá também me surpreendeu para o bem, ainda bem, né? Agora, isso é a realidade de um modo geral? Sei que não, né? Por quê? Porque a gente escuta, vê notícia, vê relatos de preconceito contra brasileiros, né? Eu acho que também depende muito do lugar em que você circula, né? Talvez eu estava ali enquanto doutoranda na universidade, num ciclo mais... Agora, outra coisa é você ir, por exemplo, você vai como imigrante para trabalhar, né? Legal, legal que tem muito brasileiro lá. E aí você vai disputar espaço com portugueses, né? Eu sei, e aí é comum a gente ouvir que há discriminação, inclusive agora recente tem muito brasileiro, muito mesmo, né? Indo para lá, Lisboa, recentemente teve casos. Então, eu sei que existe. Para minha sorte, não me atingiu, mas eu sei que não, a minha realidade não é o que ocorre diariamente lá, né? Eu acho que depende muito de onde você circula, o que é que você está fazendo, os desafios que você está enfrentando, né? É que às vezes a gente tem testemunhos de preconceito, coisa nesse sentido, aqui dentro do próprio Brasil, né? Se você Sim, sai daqui para ir fazer no sul, no isso. sudeste, a Mesmo que se gente já repete, né? vai. Isso a gente tem aqui, por exemplo, Campina Grande, um centro universitário, um centro de tecnologia. A UFCG desponta aí nos rankings de modo geral. A UFPB também, mas assim, em tecnologia a UFCG é de ponta. E mesmo assim, se a gente sai daqui, egresso da UFCG para ir para o sul e sudeste, a gente consegue contar histórias de muito preconceito, né? Isso não é geral, mas consegue. Então, talvez, né, a gente fala de Portugal, né, vem à tona alguns casos, mas isso acontece mesmo aqui internamente, Talvez né? até mais forte. E aí você falou, me lembrei de um caso de um brasileiro que eu conheci lá. Na verdade, ele era pai português e mãe brasileira. Enfim. Aí nós havíamos nos conhecido, tal, eu e meu esposo, né, que também na época estava lá fazendo o pós-doutorado, e aí o rapaz que era no Brasil, a origem dele era do Sudeste, eu não lembro o estado, mas aí ele pergunta de onde vocês são. Aí diz, da Paraíba. Ele diz, da Paraíba? Vocês não parecem ser da Paraíba. Aí quase que eu digo, você também não parece ser português, porque ele era mais moreno, mas, né? Enfim. Mas, às vezes, dentro do próprio Brasil, o preconceito está mais arraigado do que Sim. fora, né? O que é a cara de Paraíba, né? O que é que ele quis dizer com isso? Enfim, às vezes entre o próprio brasileiro é mais forte. Sim, com certeza. Bela, a gente tá com pouco tempo, né? A gente acha uma hora é tanto tempo, mas no instante passa. Ah, Mas, assim, eu queria trazer uma pergunta, porque eu perguntei ao professor Rafael Virgínio, e eu perguntei e não sabia que ele era um dos autores, né, da ação que um grupo de historiador, né, entrou para a mudança do nome da capital, né? E aí ele explicou e eu entendi que na realidade é porque a Constituição da Paraíba preconizava que tivesse esse plebiscito para reafirmar ou não, né? Se seria o nome de João Pessoa ou seria mudado. Ele explicou. Mas aí ele disse, né, das crenças, era muito mais uma forma deles registrarem
esse lapso da história e da questão jurídica que não foi atendida, né, da história da Paraíba. Por isso que houve uma liminar da Justiça que disse que teria que ser feito o plebiscito. Mas, assim, eu queria que, já que eu sei que você estuda História da Paraíba, eu queria que você desse a sua opinião sobre essa questão da história da Paraíba e até contextualizar, né? Porque eu estou fazendo essa pergunta, né? Porque é uma questão que a mídia explorou aí, né? E alguns colocaram de forma pejorativa, até rindo, ou dizendo que tinha um problema aí de direito, que o Poder Judiciário não podia interferir nisso, que era uma questão legislativa, mas aí ele explicou por que isso tinha acontecido, e aí eu queria só que tu falasse a tua opinião sobre isso como historiadora. Eu vi as movimentações recentes, né, que houve em relação a isso. Eu acho assim, a minha opinião, eu acho que essa questão do plebiscito, por si só, ela já é interessante por dois aspectos. Primeiro, eu acho que o plebiscito, a gente vive numa democracia, mas há poucos instrumentos de participação direta, né, da população. A gente sabe disso. Né? A democracia é representativa e muitas vezes a gente participa mais só votando e tudo. Então, o fato de ter um plebiscito e escutar a população sobre a mudança eu já acho extremamente positivo, né? Segundo ponto, é uma forma também de debater um pouco sobre a história da cidade, né? Porque às vezes a gente nem conhece direito. Eu lembro que há umas semanas, acho que quando houve essa última notícia aí da movimentação desse processo, eu estava numa clínica e tinha duas mulheres conversando sobre isso e dizendo, vai mudar o nome e tal. O que é João Pessoa, né? João Pessoa foi o quê mesmo? E ele viveu quando? Faz uns 200 anos. Então, assim, a gente muitas vezes não sabe nem quem é João Pessoa, né? Quem dá o nome à nossa cidade. Então, eu acho que, independente do que venha a ser, do que se decida, acho que já é um ponto importante se discutir isso. Minha opinião pessoal, né? Não vou entrar em termos jurídicos, porque, enfim, não me compete. Eu acho que dar um nome a uma cidade de uma pessoa, eu acho algo muito restrito, independente de quem seja. De uma pessoa, ou fosse qualquer outra pessoa, enfim, não estou entrando no mérito, mas eu acho muito restrito. Né? Você meio que personifica na cidade uma pessoa e contribui até para mitificar certos personagens. Um trocadilho, é muito pessoal, né? João Pessoa. Pois é. Personalíssimo. Isso. E você pegar a Paraíba, né? Que dá o nome do nosso estado, mas Paraíba é um nome tupi, né? O rio de ruim navegação era o rio, é o nosso rio aqui, que tem muito mais, eu acho, com uma carga histórica, tem um significado histórico muito mais amplo do que o nome de uma pessoa que governou por 2 anos. Um recorte, né? Muito pequeno, né? Muito de quem foi João Pessoa. Muito pequeno para carimbar o nome da cidade. Você pega a Paraíba e vem à tona a fundação da cidade, né? O processo de conquista, a própria presença dos indígenas, porque é um nome tupi, né? A conquista, porque a cidade nasce, a capitania nasce no rio, o processo de conquista vem todo por lá. Né? Às vezes a gente nem lembra, acha que é pelo mar, não, é o rio. Então, eu acho que tem uma carga histórica, tem um significado histórico muito mais representativo, mais amplo do que o nome de uma pessoa independente, de quem seja. Né? Então, eu acho uma proposta interessante nesse sentido. É importante. O que Rafael disse é justamente isso. Né? Ele disse que não acredita na mudança, até porque as pessoas se acostumam. É muito difícil as pessoas quererem mudar, né? Então, tem toda a questão já do costume, de tudo isso. Os transtornos que poderia causar mudança, né? Toda mudança causa. Né? Mas trazer isso para o debate e que as pessoas conheçam a história próxima da gente, né? É muito importante e eu acho que realmente foi uma boa colocação desse grupo de historiadores, de ativistas culturais, de modo geral. Bela, a gente está próximo de acabar, mas eu queria você, como historiadora, dissesse uma história que você acha que é digna de ser contada, que não pode esquecer e que você sempre faz questão de alguma forma, pontuar. Seja na escola, seja nas conversas paralelas. Porque o Conversas Paralelas, ele nasce, eu não sei se eu te expliquei, ele nasce, foi uma ideia minha e de Gabi, né? Inicialmente seria um podcast
interno do IFPB, a minha intenção era essa, um projeto de extensão, para a gente falar conversas paralelas como sendo aquelas conversas de corredores, aquelas que a gente escuta os alunos o tempo todo conversando um com o outro e a gente, ei menino, deixa de conversa paralela, vamos voltar aqui, né? E a gente sabe que essas conversas paralelas são importantes, são pedagógicas, são educativas, e a ideia seria essa, né? Conversas paralelas que vão além do que é formal. Mas aí, nessas conversas, ou na escola, ou na tua vida cotidiana, qual é uma história que tu gosta sempre de contar? Independente dela estar vinculada à história formal ou não, aos registros, uma história que você acha que é importante contar? Eu acho que eu vou... Uma história, acho que não uma história específica, mas eu acho que é uma coisa que me perguntavam às vezes assim, por que você estuda história colonial? Às vezes é um período tão recuado, é tão longe, porque a maioria das pessoas estudam história contemporânea, está mais próximo. E aí, eu acho que é uma história... Você pergunta o que é que acha que é uma história que não pode deixar de ser contada, eu acho que é a nossa história colonial. Porque, assim... e aí eu estou fugindo um pouco da questão dos bastidores, mas, assim, é isso. O que é que não poderia deixar de ser contado? Porque a gente não entende o nosso presente se a gente não entender o que é que aconteceu lá atrás, né? A gente não entende porque a gente vive uma sociedade extremamente racista, né? Se a gente não entender os 388 anos de escravidão, de desvalorização dos negros, a gente não entende porque é que a escravidão acabou e o racismo não, se a gente não olhar para trás, né? A gente não entende porque o machismo existe até hoje, né? Qual foi o papel que foi relegado à mulher na história? A gente não entende porque um dos problemas do Brasil, acho que as grandes mazelas do Brasil estão na nossa história colonial. Porque tem tanta concentração fundiária, se a gente não olhar para os processos das capitanias, das concessões de Serras Marias. Então, eu estou respondendo isso porque já me perguntaram por que você estuda história colonial, uma coisa tão... Eu acho que não pode deixar de ser dita e de ser contada, porque senão a gente não entende, né? O nosso presente. Aliás, eu acho que não existe história que não deva ser contada. Acho que toda história, mesmo que seja ruim, talvez até por isso deve ser contada. E história, fazendo um trocadilho também, e como é ensinar história em tempo de stories, quando tudo é tão rápido e a história se resume aos stories mesmo, aqueles segundinhos que a gente usa na internet, tudo muito enquadrado, tudo que não ultrapassa os limites porque é muito rápido, muito pequeno. Como é ensinar história em tempos de stories? Difícil, desafiador, né? Acho que para todas as áreas, mas eu acho que história também é bastante difícil, porque história pede muito isso da narrativa, né? De contar os fatos, e é difícil às vezes se desvencilhar desse modo mais tradicional de exposição. É difícil, eu não acho que é uma coisa que consiga se abolir assim, de repente, porque tem um mundo digital que não, né, o que era não deve ser feito, mas eu acho que deve se diversificar, né? É tentar outras linguagens, é tentar um audiovisual, é tentar um vídeo, é tentar um filme, é tentar uma música, né? É tentar isso que hoje se discute muito, né? A gente discute as metodologias ativas, né? Tentar que os alunos sejam mais protagonistas, que eles sejam mais ativos, né? Tentar tirar aquela centralidade do papel do professor e tentar usar os meios digitais. Eu acho que não tem como, a tecnologia está aí, a gente não vai voltar a 1500, não vai recuar, né? Então, acho que é tentar usar a nosso favor, né? Inclusive aprender com os alunos, muito, porque nesse campo eles estão muito à frente, muito, muito, muito à frente, né? Acho de nós, já nascem conectados e aprender com eles e tentar, né? E tentando, se aprimorando, testando o que é que funciona, o que é que não funciona. Acho que isso também tem que ser política de formação de professores, né? Importante que seja, né? E se adaptando a esses tempos e tentando fazer da melhor forma possível. Eu acho que também, a minha opinião, né, pelo menos algo que eu aplico, né, é também tentar ocupar esses espaços, porque a gente não tem como competir com isso, né? A gente não tem como fazer história, filosofia ou qualquer outra área epistemológica desvinculada desse mundo que existe, é real, né? Apesar de ter aí uma metafísica do digital, mas esse mundo ele é real, né?
repercute no físico. E a gente precisa ocupar esses espaços, até como a gente falava anteriormente, né? O grande influenciador é o professor, e ele não pode ser renegado a isso, né? Então, é importante que a gente não esqueça disso, desse papel, esse lugar, né, que a gente precisa ocupar. E, às vezes, eu percebo que alguns professores até acham ridículos os professores que eles querem ocupar esses espaços, né? Eles querem ser um infoprofessor também, ele quer ter produtos digitais, ele quer ocupar espaços do audiovisual, mas eu acho que a gente precisa ponderar mesmo e entender que esses espaços, eles são nossos também, e se a gente quiser continuar tendo influência na vida dos nossos alunos e na sociedade, a gente também tem que, não é migrar, não é esquecer o que a gente produz de forma ampliada fora das redes sociais, mas a gente precisa ocupar esse território também, né, para influenciar por ele também. Bela, a gente está finalizando, tinha um monte de outras perguntas, mas o tempo é curto. Passa rápido. Passa rápido, mas eu queria que você deixasse uma mensagem também para os professores, para os educadores. Estamos finalizando o ano, uma mensagem de modo geral. E nessa mensagem, né, eu explico mais uma vez a intenção também do nosso projeto, era que os nossos professores, a princípio, era uma coisa interna do IF, a gente acabou ampliando, mas que esses professores se tornem conhecidos. O Conversas Paralelas está só começando, é um projeto inicial, germinando. Mas, assim, que alguém diga assim, quem é Isabela Augusta Bezerra, né? Quem é Keitiana? Quem é Késia, que a gente vai fazer também esse momento com Késia, que é uma professora da rede municipal. Quem são os professores da rede particular hoje em João Pessoa, grandes influenciadores no IFPB. Então, assim, que o IFPB, que a Paraíba conhece, quem é essa historiadora, essa professora que pesquisa história colonial, que tem contribuições importantes para dar a história da Paraíba, a história do IF, de modo geral. Então, esse momento é para você se despedir e deixar essa mensagem. Acho que eu queria só reforçar um pouco do que a gente já conversou, mas assim apontar para essa valorização do professor, né? Eu sou professora, como disse desde o início, faz parte da minha identidade, eu sou professora, tenho muito orgulho de ser professora, né? Eu acho que as pessoas que têm essa vontade, têm esse sonho, também devem se arriscar a trilhar, porque também pode ser uma profissão. Acho que uma profissão, seja ela qual for, que você gosta, que você se dedica, você vai ser, né? Vai ter um êxito. Então, eu acho que é um caminho possível, é um caminho, não é fácil, mas é muito gratificante, né? E eu acho que a gente tem que sempre levantar essa bandeira de valorizar a educação pública, gratuita de qualidade, valorizar os profissionais que somos, né? Valorizar os professores, porque realmente o professor não é só sacerdócio, é uma carreira, precisa de valorização, né? E para que a educação ela seja de qualidade, passa pela formação desses profissionais. Então é isso que a gente levanta essa bandeira de uma educação pública, gratuita de qualidade e que lute, né, por isso, porque sem luta também nada acontece. E é isso, defender a educação, defender o professor e lutar nessa jornada. Obrigada, Isabela. Espero que em outro momento, né, nos próximos episódios, né, isso é a primeira temporada, mas em outras temporadas você retorne aqui para falar sobre a finalização do seu projeto, dos novos projetos, né? Você está sempre convidada. É um espaço de fala aberto sempre para que você esteja compartilhando conosco os seus projetos. E aos demais, eu gostaria de agradecer por continuarem conosco até agora. Curtam, compartilhem Conversas Paralelas e estará disponível, né? Já está disponível no Spotify e no YouTube. Então, siga também no Instagram. Obrigada a todos e a todas, um abraço e até a próxima.